Este é o podcast Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes das cidades, um espaço de diálogo. No nosso 4º ano de atividades semanais, continuamos com nossas entrevistas com especialistas e a população. Cidade de Fato, o seu podcast favorito que pretende manter a conexão com cada um de vocês, oferecendo informações de qualidade. Nos acompanhe também pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras, às 21 horas, e pelas redes sociais. Visite o nosso site no endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e esse é o nosso episódio número 96. O tema do nosso programa de hoje é o termo territorial coletivo e a regularização fundiária urbana. E para falar desse tema relevante, está conosco Tarsila Fidalgo Ribeiro. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato. Hoje está comigo o professor Basoli. Olá, professor. Olá, Giovana. Sempre trazendo a discussão territorial e hoje algo bem inovador. Vamos discutir um pouquinho hoje com a Tarsila as questões aí do termo territorial. Acho que é bem atual, então vamos trabalhar essa discussão hoje para os nossos ouvintes. Nossa convidada de hoje é Tarsila Fidalgo Ribeiro. Olá, Tarsila, seja bem-vinda. Obrigada, Giovana. Obrigada, professor Basoli. É um prazer estar aqui para conversar com vocês um pouquinho mais sobre 2 temas da minha mais profunda paixão e militância. Nossa convidada é a advogada, doutora em Política e Planejamento Urbano pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é conselheira regional Sudeste do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, pesquisadora do Observatório das Metrópoles e coordenadora do projeto Termo Territorial Coletivo na ONG Comunidades Catalisadoras. É autora do livro Dominância Financeira, Regulação Legal e Espaço Urbano, o caso da regularização fundiária no Brasil. Nesse programa, Tarsila Fidalgo, integrante do Termo Territorial Coletivo, fala sobre o modelo de gestão territorial coletiva que promove a segurança da posse, o fortalecimento do desenvolvimento comunitário para populações vulneráveis e menciona que esse modelo de organização local possibilita que os moradores tenham a sua titulação individual. Tarsila, nós ficamos felizes em te receber aqui no Cidade de Fato. Então, para iniciar, eu vou pedir para que você contextualize os ouvintes em relação ao termo territorial coletivo. Do que se trata e como ele funciona? Bom, primeiro acho que é importante falar um pouquinho sobre como surgiu aqui no Brasil a ideia do termo territorial coletivo. O termo territorial coletivo, na verdade, é a versão brasileira de um instrumento internacionalmente consagrado chamado Community Land Trust. Um instrumento que foi criado no âmbito das lutas do movimento negro norte-americano, ainda na década de 60, e se espalhou com muito sucesso por diversas regiões do mundo. Exatamente por isso, por todo esse sucesso na garantia de permanência de populações vulnerabilizadas, no desenvolvimento comunitário e territorial relacionado a essas populações, ele foi incluído na nova agenda urbana da ONU, que foi aí definida no ano de 2016, na Conferência Habitat 3, na cidade de Quito, no Equador, e traz lá no seu item 107, né, que o modelo dos Community Land Trusts deve ser apoiado, deve ser fomentado pelos estados signatários, dentre eles, é claro, o Brasil. Então, nós começamos a pensar nesse modelo como uma alternativa para uma questão muito relevante que nós temos aqui nas nossas cidades brasileiras. Sejam cidades grandes, médias ou pequenas, nós temos um problema muito grande relacionado com o pós-regularização fundiária ou com o pós-entrega, né, de imóveis, o pós-produção habitacional. Normalmente, tendemos a pensar que a luta se encerra com a regularização, que a luta se encerra com o recebimento da chave do seu apartamento, enfim, da sua casa, mas temos um gap de reflexão sobre o que acontece depois com esses moradores.
E aqui no Rio de Janeiro, começamos a perceber, primeiro, que a regularização fundiária em si, a titulação dos moradores em si, poderia aumentar o risco de que eles fossem expulsos do seu território, e eu vou certamente aprofundar isso já já, e também que não havia nenhuma política para manter essas pessoas no seu território no pós-regularização fundiária, que não havia nenhuma política para que a regularização funcionasse como um instrumento emancipatório, como um instrumento de empoderamento daquelas comunidades sobre o seu território, e daí, então, a perspectiva de trazer esse instrumento, que já é consagrado, como eu já disse, em muitos lugares do mundo, temos aí inúmeros casos de sucesso, trazer para o debate aqui no Brasil, como mais uma das ferramentas, como aí mais uma alternativa para esse cenário. Isso tudo iluminado aí pela mudança na lei de regularização fundiária, ocorrida em 2016, 2017, que criou as condições legais para que a gente tivesse um aumento muito significativo do número de titulações de imóveis no nosso país, né? O que, de fato, a gente tem observado, em especial nas cidades médias. Então, o termo territorial coletivo surge nesse contexto como uma forma de garantir que a regularização fundiária, que é um direito de todos, que a titulação dos imóveis, que o recebimento do documento da casa própria, significasse de fato uma maior segurança para os moradores, significasse de fato uma chave de acesso para o maior controle do seu território, para um maior empoderamento comunitário e para que ela não acabasse se tornando uma armadilha, né? Para que os moradores não recebessem esse seu documento e, na verdade, poucos anos depois, acabassem sendo impedidos de permanecer nesse território, em especial aí pela atuação do mercado imobiliário, seja diretamente no assédio pelo imóvel em si, dependendo da região, ou sejam pelas mudanças no território que acabam alterando os frequentadores, alterando o custo de vida, e isso tudo levando, né, os mais vulneráveis a terem que sair dos seus imóveis, sair das suas comunidades. Então, é um pouco nesse cenário que surge o termo territorial coletivo. E no que ele consiste? Ele consiste em uma estrutura que, ao mesmo tempo, é jurídica e social, que garante a permanência e o protagonismo dos moradores no desenvolvimento comunitário e territorial. O seu mecanismo básico de atuação consiste na separação entre a propriedade das construções, das casas em si, e a propriedade da terra. Nós costumamos a pensar sobre o imóvel, sobre a casa própria, sempre na perspectiva do terreno com o imóvel, né? Ou na perspectiva do apartamento com a fração ideal ali das áreas comuns do terreno. Isso é a experiência clássica do Brasil quando a gente fala de direito imobiliário, enfim, quando a gente fala de regularização fundiária, é sempre pensar o conjunto da construção com a terra. Só que o que nós percebemos é que quando uma área passa a ser dotada de infraestrutura, quando a gente tem, por exemplo, um bairro que não tinha um hospital, que não tinha uma creche, que não tinha um bom serviço de transporte, quando esse determinado bairro, quando essa determinada localidade recebe esses serviços, a gente tem imediatamente um aumento do preço daqueles imóveis, né? Um aumento do preço aí do conjunto da terra e das casas. Mas a gente precisa entender onde está, de fato, esse aumento de preço. As casas em si não receberam nenhuma melhoria necessariamente, não receberam nenhum investimento, não mudaram em nada a sua estrutura física. Então, é lógico que esse aumento do preço está na localização que melhorou, né? E a localização é exatamente a terra onde estão essas construções. Então, quando a gente fala de aumento de preço de aluguel, quando a gente fala de especulação imobiliária, a gente está falando da terra, a gente está falando do preço da terra, que é variável e que, quanto mais melhorias chegam num determinado território, tende a aumentar cada vez mais. E com isso, a gente acaba vendo muitas vezes um triste fenômeno em que comunidades inteiras que passaram por vezes décadas
lutando por melhorias no seu território. Quando essas melhorias finalmente chegam, ao invés daquela comunidade, daquele grupo de pessoas poderem aproveitar essas melhorias, poderem, enfim, muitas vezes pela primeira vez, terem acesso a serviços públicos fundamentais, essas pessoas acabam saindo daquele lugar, seja porque lhes é oferecido um preço muito maior pela sua casa e ela, enfim, por várias necessidades da vida, acaba cedendo a esse valor oferecido, seja porque ela não consegue mais manter os custos de vida que acabam subindo. E tudo isso está relacionado com essa valorização da terra. Então, quando o TTC separa a propriedade da terra e das construções, dizendo que a terra fica sob propriedade da comunidade e não pode ser vendida, e as casas ficam sob titularidade de cada família, e essas sim podem ser livremente vendidas, deixadas de herança, de locação, ele preserva a liberdade individual, ele preserva o aspecto patrimonial dessa moradia, que a gente não pode ignorar a importância para as pessoas, mas ao mesmo tempo ele tira essa terra do mercado, ele tira essa valorização da equação. E com isso ele garante que mesmo um território que receba melhorias constantes possa permanecer acessível perpetuamente para moradores de baixa renda, para moradores vulnerabilizados. Então, esse é o grande mecanismo do termo territorial coletivo, é a grande inovação que ele traz, essa maneira de pensar a casa, a moradia, de forma separada da terra, exatamente como mecanismo de evitar que as melhorias que o território recebam ocasionem uma valorização que leve à saída dos moradores pelo aumento do custo de vida, pelo assédio do mercado imobiliário, mantendo aquela comunidade naquele território já melhorado, né? E a gente, obviamente, quer que todos os territórios informais sejam continuamente melhorados pelo nosso país afora. Então, o termo territorial coletivo tem essa estrutura para assegurar esse nosso objetivo. Tarsila, o que traz a curiosidade, e obviamente nossos ouvintes, mesmo aqueles que não entendam mais especificamente de direito, vai trazer a dúvida em relação ao uso capião coletiva. É um processo que ele terminou não sendo utilizado por vários, justamente pela questão de estar vinculado, né? As propriedades elas ficarem vinculadas e se tornarem um condomínio, enfim, você é a pessoa ideal para nos distinguir aí a uso capião coletiva, né, e o termo territorial coletivo. Claro, com certeza. Essa é uma pergunta muito comum que nos é feita. E vamos lá, vamos tentar esclarecer da maneira mais simples possível, inclusive para os ouvintes que não são da área do direito, né? Bom, a usucapião coletiva, ela é um processo de titulação, como o próprio nome já diz, coletivo, né? Onde toda uma comunidade ela é titulada sem individualização dos seus lotes, sem individualização das suas casas, enfim, dos seus terrenos. Cada morador recebe o que a gente costuma chamar de fração ideal do terreno. Então, se a gente tem uma área a ser titulada de 500 metros quadrados e a gente tem 10 famílias, cada família vai receber uma fração ideal de 1/10 daquela área, mas sem uma individualização dizendo qual décimo é de que família. Esse é um instrumento que é muito caro, muito importante na história aí, na evolução que nós tivemos com toda a luta da Frente de Reforma Urbana, com toda a luta aí da inserção do capítulo sobre política urbana na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade. Ele é um instrumento que tem como objetivo manter a dimensão coletiva que a gente vê nesses espaços e nessas comunidades, mas, infelizmente, ele não tem necessariamente o condão de lidar com essas questões da valorização dos terrenos e da especulação imobiliária. Isso porque, ainda que cada família tenha uma fração ideal, essa fração é absolutamente comercializável. Então,
Vamos voltar para o nosso exemplo aqui da área de 500 metros quadrados, que nem é uma área tão grande assim, mas funciona para a gente tentar entender um pouco o processo. Se nós temos 10 famílias morando numa área de 500 metros quadrados e numa área que passou a receber um sistema de transporte, que passou a estar perto de vários serviços essenciais, de repente essa área pode ficar interessante para um incorporador imobiliário. Esse incorporador pode facilmente buscar negociar com as 10 famílias para que cada uma delas ceda o seu 1/10 para eles, para que cada uma venda o seu 1/10 para eles. E isso vai ser perfeitamente possível, e aquelas famílias vão sair desse terreno que então vai passar para as mãos da incorporação imobiliária. Um outro fenômeno que a usucapião coletiva não consegue frear é o aumento do preço do aluguel. Nós sabemos que, independentemente do nível de formalização, muitas dessas famílias, né, que moram em assentamentos informais, que moram em favelas, em comunidades urbanas, enfim, e também em comunidades rurais, elas negociam o aluguel das suas casas pelos mais diversos motivos. Esse aluguel está diretamente relacionado com a valorização da área, a valorização da localização, né? E não só com eventuais benesses ou eventuais benfeitorias que os imóveis recebam diretamente. E a usucapião coletiva, sem fazer essa distinção entre terra e casa, ela também acaba abrindo margem para que a gente tenha um aumento excessivo no preço dos aluguéis e que isso vá mudando as características dos moradores daquela região e um fenômeno que é aí popularmente conhecido como gentrificação. Então, a usucapião coletiva, muito embora seja um instrumento muito valioso, represente aí uma evolução muito significativa do nosso ordenamento jurídico no sentido de reconhecer a coletividade que está ali envolvida nesses territórios, ela tem esse tipo de limitação, que o TTC, por sua vez, consegue, de alguma maneira, lidar de uma forma melhor, garantindo que a terra fique em nome da comunidade e permitindo as negociações apenas com as construções. Ele é um elemento central de barrar esses processos de valorização excessiva, esses processos de especulação imobiliária. Ele também barra o assédio imobiliário direto. No exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né, do incorporador que se interessa pela área de 500 metros quadrados, esse incorporador, ele até poderá comprar as casas dessas 10 famílias, mas ele não vai poder levantar um prédio, porque o dono da terra, né, ou os donos da terra são a comunidade, e isso não é possível dentro do arranjo do TTC. Então, por diversas frentes, de diversas maneiras, ele acaba barrando essa, que é uma ameaça muito significativa nas nossas cidades. Tarsila, você deu uma mencionada sobre isso no começo da entrevista, falando que os termos territoriais coletivos, eles são reconhecidos internacionalmente e bem aceitos. Em uma leitura eu vi que eles tiveram sua concepção em um modelo estadunidense, da década de 60. Então eu queria saber se você poderia dizer para mim e para os ouvintes como que esse modelo foi se modernizando ao longo do tempo para atender às problemáticas atuais e também como ele foi se adaptando às necessidades do sul global, às necessidades brasileiras. Isso é muito interessante, Giovana, porque, de fato, os termos territoriais coletivos, eles surgem nos Estados Unidos na década de 60, mas eles não são um modelo estadunidense do ponto de vista institucional. Isso porque eles surgem a partir da resistência. O modelo ele é criado por uma série de ativistas negros, né? Lembrando que na década de 60 a gente tinha ali um contexto praticamente de guerra civil relacionada à dimensão racial nos Estados Unidos. Então, ele é um modelo criado por ativistas negros norte-americanos, inclusive um dos criadores é irmão do Martin Luther King, né, que dispensa qualquer comentário, e ele é criado como uma forma de garantir que comunidades negras rurais pudessem permanecer na sua terra, pudessem permanecer produzindo, enfim, sobrevivendo num contexto em que eles eram varridos, né? Seja pelo próprio Estado, que confiscava suas terras, enfim, sejam pelos proprietários
proprietários do entorno, pelos fazendeiros, com toda a dimensão aí do preconceito racial que estava envolvido. Mas ele é um modelo que, muito embora tenha surgido nos Estados Unidos na década de 60, ele tem inspirações muito mais antigas. Um dos membros desse grupo, digamos assim, que primeiro pensou nessa modelagem, ele estava ali muito orientado por modelos de propriedade coletiva indianos, modelos de propriedade coletiva palestinos, refletindo sobre, a partir de uma série de teóricos da propriedade, enfim, que não seguiam, né, a tendência capitalista da propriedade individual, enfim. Então, ele é um modelo de origens muito mais profundas que surge a partir da resistência negra norte-americana. E aí é muito interessante falar sobre evolução, porque, como eu disse aqui, ele surge na área rural, né? Ele surge como uma maneira de manter comunidades negras rurais na sua terra, enfim, produzindo e sobrevivendo. Isso na década de 60. Mas é só na década de 80, quando o modelo migra para as cidades norte-americanas, é que ele tem um verdadeiro boom na sua aplicação. Parece que o modelo se encontra, de fato, nas comunidades vulnerabilizadas urbanas. Isso porque, muito além de assegurar a permanência dos moradores, porque para isso a gente tem alguns outros instrumentos, o termo territorial coletivo, ou Community Land Trust, como ele é chamado nos Estados Unidos e na Europa, ele tem esse potencial emancipatório, ele tem esse potencial de mobilização dos moradores. E isso acontece porque, como eu disse, a terra fica sob propriedade da comunidade. Mas essa propriedade da comunidade, ela é formalizada por meio de uma pessoa jurídica, que é composta e gerida pelos moradores. Então, os moradores precisam de um processo contínuo de mobilização em torno do seu território, em torno da sua moradia, para conseguirem administrar, conseguirem gerenciar essa pessoa jurídica e fazerem ali o melhor trabalho na condução do seu território, né? Então, o termo territorial coletivo, ele proporciona esse tipo de empoderamento, né? Proporciona esse tipo de mobilização, que, sem dúvida, acaba sendo o elemento mais importante para as comunidades que aderem a esse modelo. O fortalecimento comunitário traz uma série de consequências benéficas para essa comunidade, elas acabam tendo um poder de barganha mais acentuado junto ao poder público, organizadas, elas acabam conseguindo muitas vezes influir, inclusive na política pública local, e não só dentro dos seus territórios, enfim, os exemplos são muitos. Mas voltando aqui para a evolução do modelo, depois lá, né, da década de 80, que é quando ele migra para as cidades norte-americanas, saindo aí de um número de mais ou menos 20 experiências que a gente tinha na década de 80 para mais de 450 que nós tínhamos mais ou menos por volta de 2010 no território norte-americano, chegando inclusive a se tornar política pública em estados como Virgínia, como Chicago, que é o que nós temos hoje. Mais ou menos ali por volta da década de 90, a gente tem a primeira experiência no sul global, né, que é uma experiência no Quênia, ainda caráter muito incipiente, numa regularização fundiária de uma comunidade no Quênia. Depois dessa experiência do Quênia, né, logo em seguida ao início da sua aplicação nas cidades norte-americanas, ele migra também para a Inglaterra, né? A Inglaterra tem um número muito substancial de Community Land Trusts, ou termos territoriais coletivos no seu território, mas o modelo demora bastante para chegar no continente europeu, né? Então, se na Inglaterra a gente tem experiências aí já datadas da década de 80 e uma utilização bastante robusta do modelo, ele só chega na Europa continental nos anos 2000, mais ou menos ao mesmo tempo em que ele chega na América Latina, com a experiência do Cândido Martim Penha em Porto Rico. E ao longo dos últimos 24 anos, ele vem se desenvolvendo com muita força na Europa e vem florescendo também no sul global, mas ainda de forma experimental. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos Community Land Trusts, ou termos territoriais coletivos, na Bélgica, na Alemanha, temos na França, temos na Inglaterra, como eu já falei, experiências sendo iniciadas em Portugal,
experiências sendo iniciadas na Itália, experiências sendo iniciadas na Holanda. Nós temos uma rede europeia de Community Land Trust em termos territoriais coletivos. Então, em 24 anos, ele de fato se espalhou de forma muito significativa pela Europa. Aqui na América Latina e no sul global como um todo, nós temos a experiência de Porto Rico, do Canho Martim Penha, que é uma experiência muito festejada, muito premiada internacionalmente. É basicamente um complexo de comunidades de mais ou menos 8 mil famílias, na área central da capital de Porto Rico, que é São Juan, numa área muito visada por incorporadores imobiliários, numa área que sofreu um grande processo de valorização, uma área frágil ambientalmente, que os moradores conseguiram se juntar, decidir pelo modelo do termo territorial coletivo e fazer um trabalho belíssimo, não só de permanência da comunidade, mas de melhoria daquele território e de resiliência daquele território. Só para vocês terem uma ideia, Porto Rico, né, como todo o Caribe, é um país, né, com uma área muito extensa sujeita à ação de furacões. E os 2 últimos furacões mais violentos que Porto Rico recebeu, que levaram à destruição da capital, a área do termo territorial coletivo, né, que se chama Canho Martim Penha, foi a área que se recuperou primeiro. Se recuperou primeiro que o distrito financeiro, se recuperou primeiro que os bairros mais ricos, porque os moradores conseguiram construir uma rede internacional de contatos, conseguiram construir uma resiliência em relação a desafios climáticos, uma série de soluções inovadoras para o seu território que permitiram uma reconstrução muito mais rápida do que o resto da cidade. Então, o caso de Porto Rico, ele vem inspirando todas as iniciativas que nós temos hoje no sul global. E uma característica muito interessante do termo territorial coletivo no sul global é que ele resgata essa dimensão de resistência que a gente via lá no início dessa história, né? Lá na década de 60, com os ativistas ali do movimento negro norte-americano. Porque ao longo dessa evolução, né, ao longo desses 60 anos de evolução, o termo territorial coletivo foi visto como uma solução habitacional, como uma maneira de garantir que populações de renda mais baixa pudessem acessar áreas mais bem infraestruturadas da cidade, mas com o tempo ele foi perdendo um pouco esse caráter da resistência, da luta contra esse processo de mercantilização da terra e da moradia. E na América Latina, isso é resgatado na medida em que ele passa a ser aplicado preferencialmente em assentamentos informais, em processo de regularização fundiária. Na Europa, a maior parte dos termos territoriais coletivos ou dos Community Land Trusts são realizados de uma maneira diferente. São áreas compradas por determinada associação, enfim, muitas vezes com financiamento estrangeiro, em que se constroem moradias, né? Você tem um processo de produção habitacional para entrega dessas moradias para populações de renda inferior. E na América Latina, a gente vê um processo de aplicação do termo territorial coletivo em comunidades já existentes, em assentamentos informais, em favelas, em comunidades urbanas, em processo de regularização ou que querem, né, ter esse processo de regularização. Então, ele resgata essa dimensão da resistência. E hoje a gente tem iniciativas de termos territoriais coletivos. É claro, em Porto Rico, que é a nossa experiência mais consolidada, mas nós temos no Brasil, nós temos na Bolívia, nós temos em Bangladesh, nós temos na Índia, na África do Sul, enfim, vários países aí começando a trabalhar com o modelo. Então, Tarsila, a gente sabe que o Brasil tem uma característica diferente em relação, principalmente às inovações. E também nós temos uma dependência relacionada à legislação. O que está na lei anda um pouquinho mais, não significa que a gente não tem aquela lei que é engavetada, mas assim, e aí a gente viu, né, que no Rio de Janeiro especificamente houve um avanço em relação a esse debate aí no plano diretor, essa possibilidade, e como que você vê a possibilidade de ampliar isso, principalmente para os municípios maiores, onde tem uma dependência maior de discussão territorial? É isso, Basoli. Na verdade, é muito importante
voltando um pouquinho para a contextualização, a gente começa a refletir sobre o termo territorial coletivo no Brasil em 2018, aí no auge da nossa onda conservadora de resgate da dimensão absoluta da propriedade, né? Então, imaginem a gente discutir um modelo que quer empoderar comunidades, que quer, né, garantir permanências em assentamentos informais nesse cenário. Isso só foi possível, a gente só teve forças para seguir com esse debate, porque depois de um estudo bastante profundo da legislação brasileira, a gente entendeu que nós já tínhamos os elementos que eram necessários para compor um termo territorial coletivo aqui no Brasil. E quais são esses elementos, né, que já estão na nossa legislação, independente de planos diretores, independente de qualquer coisa, que permitem que a gente trabalhe com o modelo? Em primeiro lugar, a questão das pessoas jurídicas, né, das associações, das fundações, que estão aí no nosso Código Civil já há mais de 20 anos, enfim, tudo muito bem estruturado, e que permitem que a gente crie uma pessoa jurídica, seja do formato que for, uma associação, uma fundação, que vai receber essa terra e vai segurá-la no sentido de que no próprio estatuto social há uma vedação para venda, há uma vedação para que essa terra seja dada em garantia. Então, esse elemento nós já temos na nossa legislação. O segundo elemento que a gente precisa é um elemento que permita separar exatamente essa propriedade da terra das construções, né? E pode parecer que esse é o elemento mais difícil da gente encontrar, mas, na verdade, essa é exatamente a função do direito de superfície, que também já está aí na nossa legislação há mais de 20 anos, primeiro no Estatuto da Cidade, depois no Código Civil de 2002, também bastante regulamentado, apesar de ainda ter alguns problemas, em especial de compatibilidade entre essas duas leis, mas é um instrumento que fala exatamente isso, né? Que o dono da terra pode aí ceder a sua superfície para que outra pessoa seja dona do que for ali construído. Então, ele é exatamente o que encaixa nessa modelagem do TTC e também já está há mais de 20 anos no nosso ordenamento jurídico. E, em terceiro lugar, a gente precisa da organização interna dessa comunidade. A gente precisa de um regramento. A gente precisa desse acordo entre os moradores, do estabelecimento dessas regras. E isso também é plenamente possível no próprio âmbito da criação dessa pessoa jurídica, no próprio âmbito da construção aí dessa associação, dessa fundação. Então, os elementos básicos para a criação do TTC já estão presentes na nossa legislação há décadas, né? Independente de qualquer nova lei que venha a surgir. Bom, mas como nós sabemos, nós vivemos num país de instituições muito conservadoras, né? E não só conservadoras nos costumes, mas conservadoras também no sentido de só reconhecer o que está ali especificamente definido em lei, enfim. E quando a gente fala aí de instituições de caráter um pouco menos claros, como, por exemplo, os cartórios, isso é mais forte ainda. Então, nós consideramos que era estratégico começar a provocar um debate legislativo específico sobre o termo territorial coletivo no Brasil. E nós começamos a fazer esse processo a partir aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde inserimos o termo territorial coletivo como instrumento de política urbana nos planos diretores de São João de Meriti, que é uma cidade aqui, né, do Grande Rio, como se chama, e também no plano diretor do Rio de Janeiro, recém-aprovado há 2 meses atrás, né, que ele foi sancionado. E nós já temos um movimento de inclusão do termo territorial coletivo em vários outros planos diretores. Então, nós temos Taboão da Serra, nós temos Jundiaí, nós temos discussões nesse sentido no plano diretor de Belo Horizonte, no processo de revisão de Belém. Então, nós temos aí cada vez mais um processo de debates em cima desse instrumento no âmbito municipal. Mas é claro que isso também não é o bastante, né? É claro que ajuda muito no ponto de vista do desenvolvimento de projetos locais relacionados ao TTC, mas é fundamental também que a gente tivesse alguma incidência em âmbito federal, especialmente aproveitando em alguma medida, né, um maior interesse demonstrado pelo governo atual para essa dimensão fundiária, enfim, social, para essa tratativa aí direta com as comunidades vulnerabilizadas, em especial as urbanas. E, então, por isso, a gente iniciou uma série de articulações, seja com o Poder Executivo ou com o Legislativo, e essas articulações deram origem a um projeto de lei federal que foi
protocolado no final do ano passado e que agora está começando a sua tramitação. Então, enfim, é um prazer enorme dizer que nós já temos aí, para além das legislações municipais, né? E, claro, entre elas, o maior destaque é o Plano Diretor do Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade do Brasil, mas nós temos também um projeto de lei federal, é o projeto de lei número 5618, número 5.618 de 2023, né, de autoria do deputado federal Raymond, do Partido dos Trabalhadores aqui do Rio de Janeiro, e a nossa ideia é que a gente tenha também uma regulamentação federal sobre o tema em breve. Tarsila, explorando a sua perspectiva como advogada, estudiosa da área de planejamento urbano, e em especial como mestra em Direito à Cidade, eu gostaria que você trouxesse a sua visão sobre como o direito à cidade é efetivado por meio dos TTCs, dos termos territoriais coletivos. Eu acho que o primeiro aspecto para a gente pensar é que não há direito à cidade se não houver direito à moradia na cidade, né? Se as pessoas não puderem se fixar e permanecer na cidade, não há o que se falar de todos os outros elementos que compõem esse direito guarda-chuva, né? Que é o direito à cidade, esse direito que é tão importante. E o TTC, ele atua exatamente nesse ponto que é basal, quando a gente vai começar essa reflexão, que é exatamente a garantia de permanência de comunidades urbanas vulnerabilizadas nos seus territórios, né? E a gente sabe que o processo de expulsão dessas comunidades, seja pelos próprios poderes públicos, seja pelo mercado, ele é um processo violento, ele é um processo que realmente tem um impacto muito relevante, não só para a vida de cada um dos indivíduos que vivem nesses territórios, mas para a própria composição da cidade. As cidades, elas são lugares de encontro, como já diziam aí os teóricos lá do início do século passado. Elas só fazem sentido se forem locais de diversidade de encontro. E quando a gente começa esse processo de remoção dos mais pobres, quando a gente começa esse processo de afastamento, né, querendo criar verdadeiras ilhas, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um empreendimento numa área da cidade que se chama Ilha Pura. E não é à toa que ele se chama Ilha Pura. Ele se pretende um condomínio completamente isolado das mazelas da cidade, da pobreza, da violência e tal. Quando a gente, enquanto sociedade, começa a aderir a esses modelos de isolamento, a cidade em si perde o sentido. Então, não há que se falar em direito à cidade, porque não há que se falar em cidade se a gente não tiver essa possibilidade do encontro, da troca, da sensibilização com o outro, né, do exercício do olhar para o outro, do se colocar no lugar do outro, né, do exercício empático, que só é possível se existe uma coexistência. Então, o TTC ele atua diretamente nesse elemento que me parece central para começar qualquer debate. Mas, para além desse elemento, ele também traz essa dimensão do fortalecimento e do empoderamento, que também é muito importante, em especial para a reivindicação do direito à cidade, né? A gente costuma falar muito do direito à cidade, especialmente no âmbito teórico ou no âmbito, muitas vezes, de organizações da sociedade civil, mas, por vezes, ele não é um direito encampado pela população, né? A população não sabe, muitas vezes, o que é direito à cidade. Eu acho que se a gente fizer uma enquete na rua sobre o direito à cidade, as pessoas vão ficar confusas sobre o que é. Ao contrário do direito à moradia, do direito ao lazer, do direito à educação, que todo mundo tem uma ideia muito clara do que seja. E isso atrapalha muito o processo de reivindicação a partir dessa dimensão do direito à cidade. Então, todo esse movimento do termo territorial coletivo, que é mobilizador e que é também educacional, acaba empoderando essa parcela da população para também demandar esse direito à cidade, compreender qual é a sua posição na cidade, compreender a importância da sua relação com o território e demandar, a partir desse lugar de fala, uma série de atitudes que podem ser tomadas no sentido de garantir os elementos aí do direito à cidade. Então, eu acho que o TTC tem essa dupla atuação a partir desse viés. Bom, Tarsila, você está praticamente fazendo um monitoramento a nível nacional, né, do TTC. Você tem alguma experiência mais avançada
enfim, em relação a esse processo para nos passar? Bom, a experiência mais avançada, se a gente pensa em sul global, como eu falei, é a experiência do Canho Martim Penha, em Porto Rico. Inclusive, eu convido os nossos ouvintes que tiverem interesse em saber mais sobre o tema a pesquisarem, né? Realmente é um caso apaixonante de como o modelo do termo territorial coletivo foi capaz de transformar uma comunidade muito grande e de transformar as perspectivas dos moradores. Enfim, vale muito a pena conferir. E aqui no Brasil, nós trabalhamos aqui no Rio de Janeiro com comunidades piloto que estão no processo de criação das estruturas internas e também de demandas de regularização fundiária para que possam exatamente implementar o TTC formalmente. A gente ainda não tem uma comunidade completamente estruturada, mas a gente tem também grupos em outros estados que estão começando a trabalhar com o modelo. Então, a gente tem em Garopaba, em Santa Catarina, nós temos Rio Branco do Sul, enfim, temos alguns municípios do Brasil em que grupos começam também a desenvolver essas experiências piloto de termo territorial coletivo. Mas aí é muito importante aproveitar para destacar um elemento, né, sobre essas experiências. O termo territorial coletivo, ele não é algo que possa ser imposto, né? Então, a gente não pode simplesmente chegar numa área muito bem intencionados, seja como aliados técnicos, seja como membros do poder público, e falar: olha, eu acho que vocês têm tudo a ver aqui, vamos fazer um TTC. O TTC ele exige um processo de apresentação do modelo para os moradores e de adesão espontânea desses moradores. E é por isso que ele pode ser feito mesmo que não seja uma comunidade inteira que adira a esse modelo. E isso é muito importante no sentido de garantir a continuidade desse termo territorial coletivo por muito tempo. Porque quando a gente entra ali um pouco, né? Eu quero meu documento, qual modelo que você sugere? Eu sugiro o TTC. Então tá bom. Quando você entra meio assim, a coisa tende a ficar capenga, né? Então, depois de 10 anos, de 15 anos, aquilo já não está mais funcionando, porque ninguém, de fato, aderiu àquela ideia, né? Ninguém compreendeu, muitas vezes, o que estava em jogo. No TTC, não. No TTC, esse trabalho é importante. E o que isso significa? Isso significa que o TTC leva tempo para ser formulado, para ser aplicado, para ser executado. Ele não é como um processo de regularização fundiária, que agora, a partir da 13.465, pode ser finalizado em alguns meses. O TTC ele exige um trabalho local mais relevante, um trabalho de comunicar com os moradores, de ouvir os moradores, de construir, de fato, coletivamente as estruturas. Então, ele é um instrumento que demanda um tempo maior para a sua aplicação, para a construção dessas experiências. Mas isso é muito importante, isso é fundamental. As experiências internacionais mostram que esse é o grande fator de sucesso do TTC em médio e longo prazo. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e, assim, gostaríamos de pedir para que a nossa convidada de hoje deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes e também nos diga, para você, Tarsila, o que são cidades de fato? Bom, a minha indicação cultural, dentro da linha aqui do que a gente conversou, não podia ser outra que não o livro Condenados da Terra, do Frantz Fanon, que é um grande teórico aí, negro, e ele traz uma perspectiva fundamental para a gente compreender o quanto a terra é, de fato, um elemento estrutural da nossa sociedade e o quanto o controle sobre a terra é importante no sentido do empoderamento de comunidades vulnerabilizadas. Então fica aí a dica para os nossos ouvintes, é um livro realmente fenomenal, muito importante. Em relação ao que são cidades de fato, acho que eu já adiantei um pouquinho aqui na minha fala, né? Eu acho que cidades são espaços de encontro, cidades são espaços de interação humana. Não faz sentido se não for assim. As cidades muradas, os grandes condomínios, para mim, são exatamente a figura da anticidade. E essa interação humana, esse espaço de encontro, ele se torna mais rico quanto mais democrático e diverso ele for. É muito importante o contato com a diversidade para que a gente não se aliene na nossa bolha, né? Hoje em dia, com as redes sociais, com o trabalho remoto, a gente está cada vez mais inserido em bolhas, tendo contato com pessoas que pensam como a gente, que têm situações de vida muitas vezes semelhantes às nossas. Então, a cidade é um espaço de expandir
a nossa mente, de expandir a nossa percepção, e é fundamental, então, que ela traga essa diversidade, que ela nos convide a olhar para o diferente, a respeitar o diferente e a conviver com ele, né? Então, para mim, isso é a essência de uma cidade de fato. Eu vou pedir, Tarsila, que você faça as suas considerações finais para nós. Bom, gente, eu quero agradecer muito pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando sobre um tema ainda recente no debate urbano nacional, mas que vem ganhando força. A gente do projeto, né, Termo Territorial Coletivo, que só começamos essa onda, que hoje em dia já é muito maior do que a gente, mas nós estamos completamente à disposição para quem quiser entrar em contato, quem quiser saber mais, podem procurar a nossa página na internet, www.termoterritorialcoletivo.org. Lá vai encontrar muito material, vai ter material sobre as experiências internacionais, experiências norte-americanas, experiências europeias, o caso de Porto Rico, que eu citei aqui, também o andamento dos nossos trabalhos no Brasil. Tem também lá um formulário de contato, e eu quero convidar todos e todas a darem um pulinho lá para conhecer um pouco mais desse modelo e entenderem um pouco mais a sua importância no cenário atual e nos apoiarem aí nas nossas iniciativas, seja no projeto de lei federal, seja nas nossas iniciativas de espalhar esse modelo pelo Brasil, espalhar esse debate pelo Brasil como mais uma alternativa que a gente pode ter, uma alternativa potente para lidar com essa questão da permanência, da moradia de comunidades, de populações urbanas vulnerabilizadas no nosso país. Então, só tenho a agradecer ao Bazzoli, à Giovana, aos nossos ouvintes e seguir à disposição aqui para o bom debate. Bazzoli, muito importante poder conversar e trocar essas experiências, né, com a colega tão ilustre como a Tarsila. E colocar o Cidades de Fato à disposição. Tarsila, quando a legislação federal for aprovada, nos procure aqui para trazer essa grande novidade. E tendo os avanços que ocorreram, a gente está aqui à disposição com Cidades de Fato. Com certeza, vocês serão os primeiros a saber. Agradecemos imensamente a convidada e mandamos um abraço aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Bazzoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Bazzoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!